Boa noite, Leia. Tudo bom? Você tá me vendo e ouvindo bem, Leia? Dá o retorno aí pra mim, por favor. Quem estiver online aí, manifesta aí, por favor. Se o som está chegando legal. Tá bem, né? Tá, vamos esperar mais alguns instantes, Leia, pra gente dar continuidade aos estudos. Que bom. Vamos esperar o nosso irmão Cadu publicar nos... Tá, o Cadu já disse... Tá, tudo bem. O Cadu já publicou nos grupos. Já pode começar, Cadu? Quantas pessoas tem online aí, Cadu? Dá o ok a hora que a gente puder começar, Cadu. Boa noite, Eliane, Litercídio. Tá, entendi. Entendi, Cadu. Não, aqui no meu começou a aparecer. A Carla já está online. Isso, já tem 3, né? Tá aparecendo aqui no meu também. Carla, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite Tamar, Carla. Tudo bom, Carla? Patos de Minas, tá chovendo, tá frio, como é que tá? Aproximando o Natal, Ano Novo, né, pessoal? Isso. Aqui em Porto Velho tá assim. Só chove todo dia e toda hora. Mas tá bom, aqui por aqui não falta chuva não. Ainda bem, né? Ah, Carla, se aí em Patos de Minas tá calor, você joga mais 5 graus, tá? Que é a diferença que daí pra cá. Se aí tá 32, aqui tá 37. Cadu, fala aí se já pode começar.
Pode sim. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a todos que estão online. E boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, para aqueles irmãos que irão ver esse material no Facebook, ou depois que o nosso irmão Cadu formatar e jogar por YouTube, né? Quem for entrando aí, gente, dá um joinha aí, por favor. Então, meus irmãos, na última sexta-feira, ficou combinado da gente falar um pouco do mundo espiritual. E assim, dado ainda o nosso estágio evolutivo, a gente sabe muito pouco das coisas ainda. Ou seja, nós sabemos muito pouco do nosso eu, né, desse organismo. Então, assim, nós precisamos estudar os chakras, precisamos estudar os corpos astrais, os nádios, os plexos. Precisamos estudar melhor a nossa anatomia, esse funcionamento desse organismo tão complexo, tanto o físico quanto o astral. Nós sabemos ainda muito pouco do que tem no mar. Eu estou aqui a 15 quilômetros da Mata Amazônica. Então ali, o que a gente sabe da Mata Amazônica? Muito pouco, né? Assim, nós sabemos muito pouco de tudo. Nós sabemos muito pouco do que tem no fundo do mar. Nós sabemos muito pouco desse universo aí que a gente não tem a menor ideia de dimensão, né? Você olha para uma estrela, talvez essa estrela já se explodiu há mais de 1000 anos, mas o clarão dela continua vindo. Então, ou seja, nós estamos olhando para o passado. E nós sabemos muito pouco ainda do mundo espiritual. Mas a gente vai tecer alguns comentários daquilo que a gente estuda, mas principalmente do que a gente conversa com os nossos amigos espirituais. Boa noite, Vera. Tudo bom, Vera? E a gente vai trazer algumas coisas, né? A gente quer expressar nossa gratidão à Casa de Caridade Irmão José Ribeiro por ceder, por nos dar esse espaço da gente estar interagindo. Eu ainda continuo em Porto Velho, né? A gente está em missão aqui, a gente tem feito palestras e seminários para ajudar as casas e para agarinhar donativos. As mazelas aqui são muito grandes. Há pouco eu estava fazendo uma pequena palestra para os tratamentos presenciais para uma instituição que chama Casa Verde, Seara de Jesus. Eu acho que daí não vai dar para ver, né, que é essa camiseta. E a gente fica feliz, né? Era 4 horas o horário daqui, a gente fez uma preleção, aí logo em seguida teve os trabalhos da casa, e a gente viu assim que as pessoas saíram, tanto os médios como os consulentes, saíram assim com a expressão aliviada, bem mais tranquilo, né? Então os trabalhos espirituais, tipo esse que a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro se dispõe a fazer, eles são de grande utilidade para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para o nosso espiritual, para a nossa evolução. Então, agradecer ao Pai Tomé, o Espírito José Ribeiro, né, os guardiões que tão bem sustentam a casa e os espíritos que, né, essas consciências, né, iluminadas que me acompanham, que acompanham todos vocês, que eles possam nos intuir, nos amparar, nos proteger, para que a gente tenha aí esses breves instantes de aprendizado. A gente quer dizer que a gente é universalista, tanto eu como a Casa Irmão José Ribeiro. Nós não fazemos, né, tentamos não fazer exceção de nenhum espírito encarnado ou fora da carne. O nosso intuito é justamente esse, aliviar um pouco mais as pessoas, principalmente no que diz respeito a dogmas religiosos, né, a essa dominação que as pessoas têm sofrido sobre das religiões
e das instituições de uma maneira geral. A gente tem conversado com pessoas aí que vivem em prol da sociedade. Então, assim, acaba que a pessoa não vive. Ela vai passar por essa existência sem ter um avanço evolucional significativo para que ela possa chegar do outro lado, né? E assim, com uma bagagem bem melhor do que quando entrou. Então, eu quero agradecer minha querida Maria Rita de Aruano, Chupimenta, querida Meimei e querida Alta de Souza, né? E mais toda a espiritualidade que estão nos acompanhando. Mundo espiritual. Tá? Nós temos que entender que nós enquanto estamos no mundo físico, nós fazemos uma parte bem pequena do mundo espiritual. Então eu vou citar algumas obras aqui para que vocês estudem, né? E assim entenda melhor, um pouco melhor, o que a espiritualidade tem passado para nós. Bom, tem 16 livros do André Luiz, que são chamados, né, os livros que ele ditou para o Chico e para o Valdo Vieira, que são as obras o que acontece no mundo espiritual. Em algumas colônias, o André Luiz vem relatar nesses 16 livros, o mais conhecido é o Nosso Lar, que virou até filme. Mas aí você tem os mensageiros, os missionários, obreiros da vida eterna, no mundo maior, mecanismo da mediunidade, e assim por diante. São 16 livros. Tá? Ação e reação. Livros bons que André Luiz vai nos contar da ótica deles, né? Da ótica dele, porque ele não está sozinho. Boa noite, Elzinha. André Luiz está com a pleia de espíritos ascensionado e que deu a incumbência para o André Luiz de estar ditando esses livros para o então Chico e o Valdo, né? Todos os dois já fizeram as suas passagens. Então nós temos 16 livros, né, do André Luiz. Nós temos livros do Ramatiz, né? Top. Nós temos um livro do Gabriel Delane, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. É um livro da época da codificação. E esse está em PDF. Nós temos os livros do Leon Denis, em especial Depois da Morte. Nós temos o livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone Pereira do Amaral, que ela conta como esses espíritos que cometem o suicídio. Nós temos um outro que chama No Vale do Suicida. Enfim, nós temos uma infinidade. Nós temos os livros da Helena Blavatsky, Rochester, né? Nós temos várias obras que vêm contar como é que funciona mais ou menos. Boa noite, Marta. Esse mundo espiritual, porque nós fazemos parte dele. Então, uma parte pequena. Mas esse mundo que nós achamos que está muito, muito distante do nosso, muito diferente do nosso. E não é assim. A gente vai conversar sobre isso e entender que nós fazemos parte desse mundão espiritual. Nós somos uma parcela. Nós viemos desse todo e vamos voltar para o todo. Tá. Algumas coisas, ou várias coisas que eu irei dizer aqui agora, a gente entrevista os espíritos. No trabalho de maca, né? O Sr. Pimenta mesmo, eu já perguntei algumas coisas para ele. E assim a gente vai entrevistando os espíritos. Exu Marabô, né? O Pai Tumé, conversei muito com o Pai Tumé, quando ele estava usando o nosso querido irmão Zé Ribeiro. Os alemães. Quando a gente vai nos terreiros, a gente tenta, né, conversar com a espiritualidade, principalmente aqueles espíritos que manifestam no pai ou na mãe de santo, ou nos médios de frente. Então, muitas das coisas que nós iremos dizer aqui agora não foram
a gente não estudou isso, a espiritualidade é que conta pra gente, né? Então, assim, o mundo espiritual, nós fazemos parte desse mundo espiritual. Vamos retornar para ele. E às vezes a gente fica com medo, não quer estudar, não quer desenvolver mediunidade. E boa noite, Gislene. A Gislene está falando de Alto Paraíso. E hoje, Gislene, nós não vamos ter companhia da Sueli Deganutti, porque ela está fazendo um tratamento lá na Casa Verde, tá? Então hoje nós vamos sentir a falta da Sueli. Então, eu estava numa instituição aí agora, na Casa Verde, fizemos uma palestra e depois teve os trabalhos. E meninas, tá, meus irmãos? De 8, 9 anos já dando passividade. Então, o que isso vem nos dizer? Boa noite, Eliane. Que nós estamos, né, muito mais perto desse mundo do que o que a gente pensa. O grande problema nosso, nesse mundão capitalista, é que nós estamos preocupados demais com o plano material. E às vezes não nos deixamos, né, nos aproximar disso que a gente chama de plano do mundo espiritual. Então, a gente já disse isso aqui várias outras vezes. O gato, por exemplo, ele vive muito mais no plano espiritual do que aqui. Uma pessoa, eu tive o prazer de conviver com o Sr. Zé Ribeiro nos seus últimos dias de vida física. E algumas vezes era visível, ele estava mais transitando do lado de lá do que do lado de cá. Vocês médios, quando dão passividade, nesse momento, ou quando a gente dorme, que fazemos isso que nós chamamos de projeção astral, nós vamos estar mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, assim, é muito mais presente isso nas nossas vidas do que o que a gente pensa, né? Então, o que acontece? A gente pensa também, é romantizado demais o mundo espiritual, mas na verdade lá o bicho pega também. Lá é um pega para capar. Se você estudar as obras do André Luiz, em alguma parte ele vai falar que eles estavam dentro de uma colônia e que essa colônia era protegida, ela tinha toda uma proteção, uma blindagem para que os espíritos que ainda caminham na sombra não penetrem lá dentro. Porque senão bagunça tudo. Porque aquele pessoal que está na colônia, aqueles espíritos, eles estão aprendendo, assim como o André Luiz estava fazendo. Então existe organização lá em cima, existe hierarquia, existe essa degladiação do mal com o bem, porque o orbe terrestre, ele é um planeta de provas e expiações, e vai continuar por muito tempo. Então aqui é o seguinte, nós estamos dentro dessa psicosfera, não podemos sair. A gente sai aqui de duas maneiras, ou degregado, né, que é o que está acontecendo muito, aí a gente faz a nossa passagem e já nós não vamos ter permissão de ficar aqui, de voltar para a carne. Então a gente vai ser degregado para um planeta primitivo, pior do que a Terra. Ou a gente acessiona, a gente faz as nossas melhoras e a gente vai para um lugar melhor. Como é que a gente entende isso? Eu gosto muito do filme Nosso Lar e do livro, porque exemplifica muito bem isso. O André Luiz estava numa das faixas umbralinas. Aí ele foi resgatado, foi para o Nosso Lar. Mas a mãe dele não estava no Nosso Lar. A mãe dele estava numa outra dimensão, num outro estágio. A mãe dele é que veio até o André Luiz. Então, como é que funciona, que a gente pensa que a espiritualidade fala para a gente, como é que funciona o mundo espiritual? Ou seja, imagina um edifício de 20 andares. A gente já deu esse exemplo aqui em outras lives. Um prédio de 20 andares. Eu saí daqui vibrando para mim ficar no 5º andar. Então, do 5º andar para baixo, eu transito. Do 6º andar para cima, eu não tenho permissão. Eu só vou ter permissão o dia que eu fazer as minhas melhoras. Então, vocês lembram que no livro Nosso Lar, é a mãe do André Luiz que vem até ele, não é ele que vai até ela.
Então, se nós quisermos sair do orbe terrestre, voltar para o plano espiritual de uma maneira melhor, temos que fazer nossas melhoras. E nós falamos sobre o karma, falamos sobre o budismo. Boa noite, Ana Lúcia. Mais uma vez, quando a gente faz a nossa passagem, ou seja, que esse corpo físico morre, que o espírito volta, nós não vamos para o lugar melhor. A gente vai para o lugar que a gente estiver vibrando. E vocês lembram que a gente falou muito isso do budismo, né? Ou seja, não importa, na maioria das vezes, o que eu faço. O que importa é no que eu me torno. Então, lá no mundo espiritual, se eu quero um lugar melhor, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Esse espírito que está animando esse corpo, ele tem que fazer uma passagem produtiva por aqui, para que quando a carne cansar, né, que é o que a gente chama de morte, esse espírito volta para lá um pouco melhor. Até aí tudo bem, meus irmãos? Vão deixando comentários, tá? Tá. No mundo espiritual, dentro... Boa noite, Tereza. Tereza Brito, saudade de você, hein, Tereza? Saudade de vocês todos, tá, gente? Quando a gente fala no mundo espiritual, a gente pensa que é uma coisa muito distante, é uma coisa muito diferente. Não é. É quase igual aqui, só que lá o espírito não tem esse corpo pesado para carregar. Mas lá vai ter os umbrais da vida, vai ter os lugares bons, vai ter os lugares muito bons. E alguns espíritos que já ganharam a permissão de deixar o orbe terrestre, aí sim eles transitam em mundos felizes, em mundos ditosos. Quando se estuda a codificação espírita, é falado isso, né, das categorias dos espíritos. E esses espíritos aí sim, eles já têm mais liberdade do que a gente, porque nós não vamos deixar o planeta Terra a hora que a gente quiser, mas não deixa mesmo. Deixa naquelas duas situações. Boa noite, Flávio. Ou a gente é degregado, ou a gente ganha concessão para sair daqui. Num livro que a gente cita muito também, que é Os Exilados de Capela, fica bem claro que nós somos espírito não desse orbe terrestre, não sabemos de onde nós viemos, e que estamos aqui estagiando por um tempo. Então nós fomos trazidos de lá para cá. Então isso aqui funciona, eu imagino, como uma prisão. Eu não posso sair daqui, é uma prisão. O mundo espiritual que está dentro do orbe terrestre, eles também estão na mesma condição, salvo os espíritos que têm permissão de transitar de planeta para planeta ou até de galáxia para galáxia. Então o mundo espiritual seria mais ou menos assim. Ou seja, hierarquia, muito embate lá, o mal contra o bem, isso que nós chamamos de mal contra o bem. O planeta Terra serve de um interposto, ou seja, se eu melhoro, eu vou para um lugar melhor. Se eu não melhoro muito aqui, eu vou para um lugar um pouquinho pior. Tá. Como a gente vai falar um pouco agora de algumas entidades que a gente trabalha muito, para a gente entender mais ou menos como é que é o trabalho deles. Hoje eu ainda estava falando isso ali, né, nesse hospital de cura aqui de Porto Velho. Tá. Nós trabalhamos muito com os Exus, com os guardiões. Os Exus são aqueles que mais vibram na nossa faixa. Ou seja, eles estão quase que tete a tete com a gente. E é eles que nos protege os cemitérios, os hospitais, as casas espíritas, os hospitais de cura, os terreiros de Umbanda. E eles é que faz essa proteção. E quando tem que resgatar algum espírito no umbral, é eles. E eles às vezes nos levam por causa do nosso ectoplasma. Então o Exu é como se fosse nas Forças Armadas o soldado raso. Ou seja, é o que faz cumprir a ordem, é o que faz cumprir o karma. Dentro dos Exus, você vai achar Exus bem evoluído intelectualmente e moralmente. Entre eles vai ter essa diferenciação.
E tem alguns Exus que eles não dão passividade, isso que nós chamamos de incorporação, porque nós não suportaríamos a sua vibração. Então existe, né, alguns espíritos contam para nós, tem algumas literatura, uma categoria de Exus que chamamos pedras pretas, que eles têm uma vibração tão grande, porque eles é que controlam os furacões, os vulcões, tudo isso no físico do planeta, eles é que nos protegem, porque senão a coisa seria pior. Então os Exus são esses. E as pombas giras, né, que seria o feminino dos Exus, elas também estão vibrando nessa faixa. Então a gente às vezes vê muitas pessoas falar certas coisas que, né, eu vou mandar o meu Exu te pegar. Primeiro que o Exu é que te tem, não é você que tem o Exu. O Exu é que está nos protegendo. Então o Exu é esse que vibra nessa faixa, né, nessa faixa horizontal. Nós temos também as entidades dos pretos velhos, que nem sempre o espírito que manifesta como preto velho é um preto velho, ele foi escravo. Nem sempre. Às vezes são espíritos evoluídos que usam essa roupagem, esse linguajar, que é o que é mais fácil da gente entender, que é o mais fácil da gente aceitar. Os pretos velhos, eles têm uma característica de pacificadores. Na maioria das vezes eles são dóceis, são amáveis, são carinhosos, consoladores, mas também às vezes eles são muito diretos, muito firmes. Principalmente com as pessoas que já conhecem, né, esse mecanismo da existência em outros mundos, da existência transfísica e desse processo, e disso que nós chamamos de reencarnação. Então a minha querida Maria Rita de Aruana, pelo menos comigo, ela é muito dura. Ela é esclarecedora, mas ela é muito firme. Então nós temos os Exu aqui na faixa que é os soldados, né? Aí nós temos os pretos velhos, nós temos as ciganas, nós temos nós temos alguns boiadeiros, alguns baianos, que vêm nessa sintonia, que está muito próximo, às vezes, o preto velho dos caboclos. Porque os caboclos eles armam força, né? O caboclo, quando ele vem para resolver. Então, assim, a gente tem os Exus, que são os guardiões, os pretos velhos, que são os aconselhadores, e os Exus, e os caboclos e as caboclas, que vêm para resolver. Então, nós já falamos de 3 categorias, sem contar os baianos, os marinheiros e os boiadeiros, que também vêm mais ou menos entre essa faixa, tá? Isso aqui, gente, é a grosso modo, tá? Porque você vai achar, às vezes, né, o caboclo pena branca, por exemplo, que ele nem está aqui mais no planeta Terra, nem ele não é seta branca. O que vem deles é a irradiação. Isso é uma outra coisa também que precisamos entender. Por exemplo, o espírito Bezerra de Menezes, por exemplo. Em quantos lugares ele é chamado ao mesmo tempo? Milhares. Então o espírito, ele não tem a condição de ficar indo em todos os lugares. Então um Bezerra de Menezes, um Eurício Barçanufo, um Joseph Kleber, um Pena Branca, um Pai Tomé, às vezes o que vem deles é a irradiação, como se fosse o sol iluminando. E muitos deles têm os mensageiros. Porque senão seria difícil. Já imaginou como é que a Maria Rita de Aruana vai ter em vários terreiros ao mesmo tempo? Impossível. Então, o que acontece na maioria das vezes é isso. Tá, meus irmãos? Então, nós falamos dos Exus, falamos dos caboclos, falamos dos pretos velhos, das pretas velhas e algumas características. Tá. Aí, no hospital de cura aí do irmão Zé Ribeiro, vai manifestar os alemães, que vêm fazer curas, cirurgias. E boa parte deles não tem evolução moral ainda. Eles têm uma evolução intelectual muito grande, porque eles eram médicos. Então eles têm o conhecimento do corpo humano.
tipo o Dr. Hansen em Uberlândia, era um nazista. Então hoje ele trabalha com o bem com o Dr. Nelson Teixeira, que é o médico que recebe ele. Ah tá, a Gislene tá assim. Esses dias me veio essa dúvida, como eles fazem para estar em vários lugares ao mesmo tempo? Então o que a gente imagina, Gislene, e que eles dizem para nós é isso. Então eles podem vir em espírito, pode também, não tem problema não. Mas é assim, eles são chamados em vários lugares ao mesmo tempo. E eu já tive a oportunidade de conversar com espíritos que nem no orbe terrestre, nem na Via Láctea estão. Eles estão em Sírios ou em Órion, mas eles têm a permissão de transitar aí pelo cosmos, coisa que nosso espírito ainda não tem. Então, alguns espíritos benfeitores, eles estão dentro do orbe terrestre, que é da atmosfera para baixo. Até aí tudo bem, meus irmãos? Tá, então nós temos médicos alemães. Alguns deles já têm uma evolução moral muito grande, mas boa parte deles são evoluídos intelectualmente. Tá. André Luiz. Né? Eu sempre cito o André Luiz porque é um personagem conhecido. Ele saiu daqui, ele era um médico. Ele tinha intelectualidade para o físico. Mas quando ele chega no nosso lar, lá a coisa funcionou diferente. Então o fato dele ser médico aqui na Terra, era um médico sanitarista, mas lá já não conta muito isso, porque lá as coisas funcionam diferente. Vai funcionar muito da intenção de cada espírito, porque eles veem as coisas de uma maneira diferente. Então é muito bom você trabalhar com um médico alemão, porque ele tem o conhecimento do nosso físico. Mas para cuidar dos espíritos lá, como estava o André Luiz no nosso lar, aí nós vamos estar cuidando do espírito, ou do ânima, ou da consciência mental, como fala no budismo. Aí já é um pouco diferente. Porque não vai ter esse corpo, vai ter só a consciência, que nós chamamos de espírito. Aí nós temos várias outras categorias de espíritos que vêm nos ajudar, que são os indianos, os mongóis, os remanescentes da Atlântida, né? Então vem espírito que vão manifestar naquelas últimas roupagens. Só para a gente ter uma ideia, a gente já falou isso aqui também, mas hoje é um momento bom da gente falar nisso. A gente pensa que o espírito preto velho, toda a vida ele foi preto velho, e não. O pai Tomé, segundo o pai Tomé nos disse, antes dele ser escravo no Brasil, ele foi médico 2 vezes na Alemanha e 1 vez na Rússia. Então o mental desse espírito, ele tem um conhecimento acumulado muito grande. Então por isso que a gente fica triste quando as pessoas que não conhecem essas entidades falam que preto velho é espírito de ignorante. Não, ele está manifestando daquela maneira porque é necessário naquele momento. Mas quantas vezes, boa noite, Darquinha, quantas vezes eu conversei com o espírito Pai Tomé, que vinha através do organismo do Zé Ribeiro, e ele falava normalmente. Se chegasse uma outra pessoa, falava que nem era preto velho. Mas como é que eu me identifico com eles? Como eu sei que é eles? Por causa da energia. Então não precisa, às vezes, do Sou Pimenta, que manifesta aí na Casa de Caridade de Irmão Zé Ribeiro, ele vem às vezes com aquele trejeito, mas ele pode vir bem tranquilo. Ele não deixou de ser o espírito Pimenta, do Sr. Pimenta. Então nós temos que começar a perceber esse tipo de coisa. Porque tem gente que acha que todo preto velho, todo caboclo tem que bater no peito. Não. O caboclo tupinambá às vezes vem na maior. Né? Lá em Cuiabá, eu tive o prazer de trabalhar no hospital de cura, que o guia lá era o caboclo Águia dos Montes. E ele manifestava na médium, feminino, de uma maneira bem dócil. Mas era um caboclo. Então o mundo espiritual, esse mundo dos espíritos, ele precisa ser melhor conhecido.
né? Às vezes a gente vê também as pessoas criticando porque o Exu, a pombagira, dá aquela gargalhada, né? E as pessoas acham que aquilo é um escândalo. Não. Quando eles dão aquela gargalhada é para espantar tudo quanto é espírito obsessor que está ali. Boa noite, Edna. Então é mais ou menos assim que a gente pensa que é. Então assim, né? O preto velho, nem sempre ele tem que manifestar como um preto velho. E um caboclo nem sempre como um caboclo. Assim como o Exu nem sempre como um Exu, né, no tradicional. Bom, como é que funciona a hierarquia que eles dizem para nós? Até onde foi nos dito, Jesus ainda é o governador planetário. Segundo dizem, ele está aqui desde a criação do planeta. A gente não sabe se ele governa outros orbes, porque o espírito dele também está em evolução. A gente sabe que na formação da Terra eram vários espíritos da categorias crísticos, por isso que chamamos Jesus Cristo, né? O nome dele não é esse. O nome dele é o Shua Ben Youssef, que é Jesus, filho de José. Então, assim, Jesus foi aquele que teve, né, que teve as condições de vir na carne para deixar a nossa mensagem. Mas a mensagem dos avatares, dos espíritos crísticos, toda a vida estiveram entre nós. Nós tivemos Confuso, Buda, tivemos vários espíritos, antes de Jesus e depois de Jesus. Agora ele é o governador. Então, abaixo dele tem toda essa espiritualidade que nos ajuda, que são coordenados pelas colônias. Então a gente imagina que um Pena Branca, por exemplo, ele deve ter aí, sei lá quantos milhares ou milhões de mensageiros sobre aquilo que a gente chama, né, de pleiade dos espíritos. Então o espírito ascensionado, ele tem sob o seu comando vários espíritos. Assim como o presidente de uma casa espírita ou um pai de santo, que ele detém o comando sobre aqueles outros. E tudo funciona, porque entre eles tem o que a gente chama de ética, coisa que aqui entre nós, às vezes, nem sempre. Certa vez, num trabalho de maca, manifestou um caboclo, que ele teve só uma existência aqui no orbe, mas ele vem da constelação de Sírios. Ele é um espírito ascensionado, que ele tem a permissão de transitar por vários planetas e várias galáxias. Porém, eles são respeitosos. Para ele entrar no orbe terrestre, ele vai pedir a permissão daqueles espíritos que estão protegendo. Então eu vou entrar na casa de uma pessoa, eu tenho que ser convidado, ou eu pedir a permissão para entrar. Assim acontece com os espíritos. Então às vezes a gente pensa que a coisa lá é bagunçada, não é. Tanto os nossos irmãos, os benfeitores, quanto os nossos irmãos que trabalham na sombra, né, são hiper organizados. Aí se vocês estudarem o livro Resgate nos Umbrais, lá o Hercílio Mais está contando uma história, que o Hercílio Mais já fez sua passagem, que certa vez Ramatiz em espírito convidou o espírito Hercílio Mais para que fosse numa colônia, né, dominada por um espírito que ainda caminha na sombra, um espírito muito evoluído intelectualmente, mas moralmente está muito aquém. E para eles penetrar nessa colônia, eles teve uma certa dificuldade. Então não chega e entra não. Então assim, a coisa é um pouquinho mais organizada. Para a gente saber bem direitinho isso, a hora que vocês lerem lá no livro O Nosso Lar, vocês vão perceber que certa vez lá chega um espírito de mulher para entrar no nosso lar. Mas ela não consegue entrar porque existia uma proteção energética. E o André Luiz, mais uma outra, vai atrás do guardião do nosso lar, ou dos guardiões, para pedir para que aquele espírito entrasse. E o guardião, com a visão muito aguçada, falou, olha, ela não está preparada ainda para entrar no nosso lar.
Aí nesse momento a mulher se revoltou, o espírito, e manifestou no perispírito dela várias manchas. Aí o guardião falou, essa mulher ajudou a cometer vários abortos nas suas últimas existências. Então ela não está preparada para entrar no nosso lar. Ela precisa ir para uma outra colônia, fazer as suas melhoras, aprender como o André Luiz aprendeu nas colônias, para depois ela ir para uma colônia tipo nosso lar, e assim ela poder entrar na fila do processo reencarnatório. Percebendo, meus irmãos, como funciona mais ou menos o mundo espiritual? Há quem diga, né, a gente acredita que a nossa querida Alta de Souza, ela governa uma colônia entre nós e o nosso lar. Ou seja, é tipo de uma colônia intermediária. A gente vai para lá, quando a gente faz a passagem, desencarna, né, quando a gente passa pelo processo da desencarnação, a gente vai lá, fica lá um tempo, para depois a gente ir para uma outra colônia. É como se fosse uma escola, meus irmãos. A gente entra no maternal, no infantil, hoje não tem pré mais, na minha época tinha pré, não sei se ainda tem. Aí você faz o primeiro grau, o segundo grau, faculdade e assim por diante. Então lá também não é diferente. É isso aí, Gislene. São colônias de estágio. O nosso querido Euridice Barçanufo, segundo nos dizem, ele foi chamado antes da hora, apenas com 38 anos, vitimado pela gripe espanhola em 1918, se eu não estou enganado, para que ele criasse uma colônia em cima aí de Patos de Minas, Uberlândia, Sacramento, Araxá, essa região. Essa colônia se chama Colônia Esperança. Ela existe para receber os médios falidos. Somos nós, tá, gente? Essa colônia não está lá para recepcionar quem estava no catolicismo, no protestantismo, não. Somos nós das casas espíritas, dos hospitais de cura e dos terreiros de Umbanda. Então o mundo espiritual, ele vai ter essas nuances. E vai ter muita briga. Mas briga mesmo, tá, gente? Por quê? Porque os Exus, eles são nossos guardiões. Então, às vezes, a gente pensa que a vida tá fácil lá em cima. Não tá. Boa noite, Marcilene. Então, é mais ou menos assim que a gente pensa que funciona. Parte, né? Isso aqui, gente, é só uma pincelada, tá? O bom mesmo, estudem essas obras. Sempre que tiver oportunidade, pergunte para os espíritos como é que funciona lá em cima. Então, assim, o Frederico von Stein, por exemplo, que manifesta no médio aí, na Casa de Caridade Zé Ribeiro. Quando ele despertou depois da Segunda Guerra Mundial, e que ele foi convidado a se melhorar fazendo cirurgias, ele foi levado para o Hospital Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Mas ele estava tão preocupado em perseguir os judeus, e os russos, né, e os ciganos, e tantos outros, que ele chegou lá procurando pelos judeus. Aí o espírito ascensionado que o levou falou, olha, você está aqui para fazer suas melhoras. Você quer? Quero. Você quer fazer cirurgia? Quer. Então tem que fazer suas melhoras. Então, às vezes, nós estamos recebendo um médico alemão, e isso não quer dizer que ele está evoluído moralmente assim, não. Ele está igual a gente, trabalhando e procurando as suas melhoras. Então, nós não precisamos pensar que o plano espiritual, nós vamos passar para lá e vamos dormir, nós vamos descansar. Muita gente fala, morreu, descansou. Não, lá vai continuar, né? Então é mais ou menos assim, tá, meus irmãos? O plano espiritual, ele tem organização, tem hierarquia. Cada um faz aquilo que é do seu atributo fazer. Então, lógico, você pega um preto velho, um espírito assim, bem evoluído, ele vai quebrar a demanda, ele vai fazer cirurgia, ele vai fazer um tanto de coisa. Mas existem as categorias específicas para que cada espírito trabalhe dentro daquilo que é a sua qualificação, vamos dizer assim,
para entender melhor no nosso linguajar. Nós não precisamos ter medo deles, porque eles estão no meio de nós o tempo todo, né? E assim a gente vai seguindo. Agora, vamos estudar essas obras, sempre que puder, entrevistar os espíritos. A gente tem notícia que muitos dos nossos irmãos que estão fazendo as suas passagens já há algum tempo, nem mesmo em virtude da Covid, está fazendo uma passagem não muito boa. A espiritualidade também tem nos dito, né? Porque a espiritualidade ela nos dá uns toques. Ela não vem falar para nós o que é para a gente fazer, mas ela vem nos alertar. Como eu disse para vocês na outra live, na quinta-feira da semana passada eu consagrei, né? A gente fala consagrar, tomei a ayahuasca num lugar muito top. Veio algumas confirmações, algumas cobranças, para que a gente estivesse alertando as pessoas por isso. Essa é uma das funções do plano espiritual. Então, eles lá estão preocupados com a gente aqui, e às vezes a gente não está muito preocupado com eles. A gente só quer o venha a nós. Então nós temos que estabelecer esse intercâmbio, para que quando a gente fazer a nossa passagem, a gente chegar lá de uma maneira bem melhor. Tá, olha para vocês verem como é que o plano espiritual trabalha. Nesse livro Os Resgate nos Umbrais, o Ramatiz vem nos orientar para que a gente crie uma reunião mediúnica, já existe isso, já tem gente fazendo, para que a gente, é uma reunião mediúnica terapeuta, para fazer um trabalho para os espíritos que estão na fila do processo da reencarnação. Ou seja, antes do espírito chegar aqui, né, que isso aqui também é o plano espiritual, antes dele vir para cá, ele já ter uma harmonia com os encarnados, para ele não chegar aqui e assustar com o que ele vai encontrar. Da mesma maneira, é o que a espiritualidade vem dizer para nós, para a gente ter uma boa harmonia entre nós encarnados e com a espiritualidade, para que quando a gente fizer a nossa passagem, a gente não vai assustar tanto quando chegar do lado de lá. Então, em linhas gerais, o que a gente tinha preparado, né, são rápido isso aqui, tá, gente? Isso aqui, se a gente for falar só dos Exus, nós fica aqui 3, 4 horas, aulas falando isso aqui brincando. Então, o plano espiritual, o mundo espiritual dentro do orbe terrestre, é assim mais ou menos que a gente pensa, que a gente estudou e que os guias falaram, né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, a gente já falou isso aqui outras vezes, que é no que estamos vibrando, no que nós estamos sentindo. Porque o que eu estiver vibrando e sentindo é para onde eu vou quando eu estiver do lado de lá. E nós, a nação brasileira principalmente, isso que nós chamamos de cristianismo está assim, está complicado. Então, assim, se nós não rever as nossas posições, a gente também irá fazer as nossas passagens não muito legal e ainda correndo o risco de ser degradado para um planeta ainda muito mais primitivo do que o nosso. Então vamos tomar cuidado. O vírus não foi embora, está vindo outros. A espiritualidade tem falado para nós que nós vamos ser provados muito ainda. Isso não é profecia, né? Isso são dicas que os espíritos dizem para nós para nos preparar. Então o mundo, isso que nós chamamos de mundo espiritual, está nos alertando sempre para que a gente faça as nossas melhores. Combinado, meus irmãos? Alguém aí me diz quantas horas são, por favor? Quem estiver aí, fala para mim as horas aí, por favor. E eu quero ouvir agora, eu queria que vocês agora fizessem algumas perguntas e fizessem algumas considerações para a gente estar concluindo esse trabalho. Alguma experiência, Litercido? Você tem muita experiência. Cadu, Vera, né? Vocês têm muita coisa para contar para a gente. Para que fique assim uma live, não só eu falando. Assim como a Gislene, né? São 19h30. 19h30 daqui, né, Vanessa? Porque você tem Porto Velho. Então aí em Minas já são 20h30. Então nós já estamos dentro daquela programação que é de 1 hora, né? Nós combinamos com o Cadu.
Isso, aí são 20, 24. Então, assim, nós podemos tá conversando mais um pouco. Então, eu quero que alguns de vocês, né, fale alguma coisa da experiência de vocês ou se tem algum questionamento. Vamos fazer assim? Litercito, você tem história para contar, hein? Conta uma aí para nós. Isso, Vanessa. Não, mas como eu sei que você está aqui, né, Vanessa? Leia, olha, Jesus não está no orbe terrestre. Ele não fica só aqui. A gente não sabe onde ele está. A gente sabe, né, por alguns outros espíritos vamos dizer assim, que ele é trabalhador de outros planetas também. Mas com toda certeza, ele está aqui assim que a gente precisar. A sua irradiação vai estar sempre aqui com a gente. Tá certo? Então, a informação que a gente tem, assim, muito vaga é essa. É que ele transita por vários outros orbes e talvez até galáxia. Agora, o que acontece é assim, Leia. Eu mentalizei o Pena Branca. De onde ele estiver, a irradiação dele vai vir até mim. A mesma coisa com o Mestre Jesus. Tá? Isso não estamos dizendo o ponto final verdadeiro, tá, Leia? Porque seria um espírito do quilate de Jesus, ele tem condições assim de governar vários orbes, ou ser co-governadores de vários outros orbes. Vocês concordam? Né? Então seria até um desperdício ele ficar misturado com nós aqui o tempo todo, né? E às vezes outros planetas precisando dele. Tá bom assim, Leia? Aí pensou nele, ele está aqui, tá? Até porque muita gente está esperando a volta dele. Eu não sei, ele nunca foi. Só volta quem foi. Pelo menos para mim, Jesus nunca foi. Tá certo? Mais alguma outra pessoa, alguma outra pergunta? Beleza, Leia? É isso aí. Tá? Mais alguém, gente? Carla, conta uma história aí para nós, Carla. São muitas coisas, né? O Litercídio e Eliane, são muitas coisas. E assim, a cada trabalho, né, Litercídio, a gente se surpreende com algumas coisas, né? E assim, existe aquilo que o Carl Gustav Jung disse, que se chama sincronicidade, né? Então, quando a gente está conectado com os espíritos, gente, essa sincronicidade é na lata. Você está num momento de aflição, num momento de perigo. Quando é fé, você pensa no seu mentor ou em alguns mentores, ele vem na hora e te traz a solução. Isso acontece comigo direto. E quando a gente deixa eles dirigir as nossas vidas, olha, a nossa caminhada fica bem mais leve, tá, meus irmãos? Nossa, mas bem tranquila, viu? Então, assim, nós temos que ter muita fé, mas ter muito conhecimento também. A gente está vendo muitas pessoas, ao nosso ver, usando o nosso nome do Mestre Querido Jesus muito erroneamente, né? São coisas que a gente vê e assusta, tá? E é bem assim. Então, assim, comigo está acontecendo direto. Toda a vida aconteceu. Acontece na vida de vocês também. O que acontece é que, às vezes, a gente fica tão grudado no plano material que a gente não presta atenção nessa situação, né? Nisso que acontece do mundo espiritual para nós, né? Combinado, meus irmãos? Numa live igual essa aqui, Litercito, o Litercito está falando assim, dependendo das coisas que a gente contar, as pessoas vão pensar que a gente é doido, né? Eu, por exemplo, sou taxado de louco em quase todos os lugares. Mas numa live dessa aqui, que todo mundo que está aqui ou que irão ver, que já tem um certo conhecimento, não tem problema, tá certo? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, né? Já que nós estamos entre amigos, né? Eu já sei que eu não posso ficar parado, tá, meus irmãos? Eu tenho que estar fazendo palestra, fazendo estudo, orientando as casas espíritas, estudando, porque eu tenho um tempo muito livre. Então, assim, a gente já sabe disso.
Um camarada igual o Sr. Zé Ribeiro, por exemplo, ele recebeu o chamado com 19 anos. Ele trabalhou 65 anos nessa lida com o mundo espiritual. Então, ou seja, a gente imagina que ele cumpriu bem essa existência. Mas por quê? Ele não deixou o plano material, porque ele precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas ele às vezes até priorizou o plano espiritual, que é a sua melhora. Então, quando a gente faz isso, aí sim a nossa jornada fica um pouco mais leve. Então são várias as coisas que já aconteceu ao longo da minha vida. Eu estou vendo a carinha da Marcirene ali, né? Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu cheguei em Cuiabá, na casa que a Marcirene trabalha. Eu vim de Minas para Cuiabá para ficar 15 dias só com meu filho. Mas assim, aí acaba que o meu filho pediu para mim ficar com ele. Até a gente que trabalha muitos anos acha que assusta, né? Mas é assim mesmo, tá? Só que é o seguinte, a Léia tá dizendo, as pessoas próximas a mim me chamam de doido. Mas na hora do estica arrebenta, tá, Léia? Somos nós que eles procuram, viu? Porque não é que nós temos tanto conhecimento assim, mas é que a gente estuda coisas, estuda mais coisa do que eles. Gente, vocês não têm noção a quantidade de evangelho que me procura para fazer regressão. Falei, mas vocês não acreditam em regressão? Como é que vocês vão fazer? Em reencarnação? Como é que vai fazer regressão? Então, só voltando a história para vocês verem. Aí, eu saí procurando no Google onde tinha um hospital de cura. E achei, lá em Cuiabá, né, um hospital de cura que ficava perto de onde meu filho morava. Cheguei no hospital a primeira vez para me ser tratado. Eu fui para me curar. Tá, passei. Bom, no segundo sábado que eu fui, lá os atendimentos eram sábado à tarde. O caboclo veio, falou para mim assim, falou, escuta, você já resolveu como é que vai ficar a sua vida? Porque você não pode ficar parado, você sabe disso. Eu já tinha mais ou menos decidido com meu filho que eu ia ficar lá um tempo com ele. Tá. Falei, não, eu tô pensando aqui, né? Falei, então você decide rápido, porque você não pode ficar parado. Nós estamos pondo conhecimento na sua boca, não é para você ficar parado. Porque a maioria das coisas que eu estou dizendo para vocês aqui, palestra, não são coisas minhas. São coisas que a espiritualidade intui para me falar. Quando foi no outro sábado, eu caí no mesmo médico, o mesmo acabou. E os caras não sabiam, não me conheciam lá. Eu era um estranho. Aí o caboclo falou assim, você já decidiu, não já? Eu falei, já. Eu vou ficar aqui um tempo com meu filho. Ele falou, então, no final dos trabalhos, a médio presidente vai conversar com você. Terminou os trabalhos, eu fiquei por ali. A presidente, intuída pelo caboclo Águia dos Montes, veio e conversou com a gente. E eu tive o privilégio, o prazer de estar lá com eles. Ensinando não, trocando ideia. E foi um tempo bom. Depois eu fui para uma outra casa que aí já ficava muito longe. Mas, assim, sempre eu converso com algumas pessoas de lá, que é o caso da Marcirene, que sempre nos acompanha. Então a espiritualidade sabe os nossos passos, sabe as nossas missões, nos ajudam, mas eles querem resultado. Porque senão, que sentido que tem da gente passar por essa vida e não aprender nada, não fizer nada de bom, né? Então, assim, o mundo espiritual é isso. Eu já vi, né, vou contar algumas coisas. Vou contar mais uma para a gente entender como funciona o mundo espiritual. Eu estava num terreiro de Umbanda e o cara foi tirar um aconselhamento com o pai de santo, que estava recebendo um Exu. E o cara contou uma história toda fantasiosa lá, que a vida dele só dava errado, que as pessoas faziam macumba para ele, que nada na vida dele deu certo. Aí o pai de santo pegou, conversou com ele e falou, ó, da próxima vez que você vier, você traz uma vela. E explicou para ele, você traz um amarafo. Eu não quero dinheiro seu não, eu quero que você traz aquilo que nós vamos usar para quebrar isso, né? Aí o guia me chamou e falou assim, esse aí pensa que está mentindo para mim. Ele é um motorista de táxi, as meninas entram, ele fica olhando as pernas das meninas, fica falando palavras que não deve, e quem está junto com ele é os obsessores. Ninguém fez nada com ele, ele mesmo está fazendo com ele. Então, às vezes, gente, não há necessidade da gente ficar mentindo, mas nenhuma necessidade
de mentir para esses guias, porque aí a coisa vai ficar pior para nós. Da outra vez que o cara veio, o cara falou assim, eu vou te curar, mas você toma cuidado, né? A sua passagem na nossa casa foi muito importante, nos auxilia até hoje com os ensinamentos que nos deixou. Isso é a Marcilene falando, tá, gente? Eu também aprendi muito com vocês, tá, Marcilene? Né? Então, ou seja, da outra vez que o cara veio, aí o Exu já deu na lata dele. Falou, se você não fizer suas mudanças, meu amigo, aí você vai ter problema é comigo, não é com os obsessores. Então, o plano espiritual, né, com os espíritos, eles estão junto com a gente a todo momento, né? Um sábado à tarde, durante o trabalho, eu, Sr. Zé, Vanderlei, Geraldo, Soraya, pediu para mim fazer um trabalho, tinha um quadro de vidro, né? Deixa eu ver se eu entendo aqui. Ih, Litercito. Deixa eu ver aqui. Tinha um quadro de vidro que o Exu Pimenta quebrou. Quebrou o quadro, eu estava descalço e juntou todos os vidros e prisou. E o incrível, não cortei os pés, sem contar que comeu parte do vidro e papel junto. O que o Litercito está falando é o seguinte, o Exu Pimenta quebrou um quadro, mandou o Litercito pisar, ainda comeu o caco de vidro. Eu já vi cara engolir fogo, brasa, beber 2 garrafas de pinga e não ficar tonto. Tá certo? Então, se você conta isso para uma pessoa que não está no nosso meio, ela acha que isso é loucura, mas não é. Porque o espírito é que está fazendo, o nosso corpo não vai sentir nada. Assim é uma cirurgia. Por exemplo, às vezes um médico alemão vem e faz uma cirurgia na coluna da pessoa, que se fosse uma cirurgia normal, a pessoa ia sofrer muita dor. Mas eles têm aquela capacidade de anestesiar o físico. Eu vi isso, não na casa de caridade Zé Ribeiro, mas em outras casas, que a pessoa chegar a custar andando de dor na coluna. Deita a pessoa na maca, o médico alemão vem, ou o preto velho, ou o caboclo, põe um bálsamo curador ali, é daí 1 minuto, 2 minutos a pessoa não tem dor mais. Então nós deveríamos estar mais próximo do plano espiritual, para a gente não sofrer tanto. Eu tenho um irmãozinho que anda comigo, que eu penso que é um ovode, que ele manifesta no meu braço esquerdo. É eu baixar a vibração, ele vem. E já me disseram que nós estamos juntos há muito tempo. Mais de 1000 anos. Então assim, eu tenho que fazer minha melhora para que ele que está junto comigo também melhore. E porque a gente volta para o plano espiritual com alguma coisa boa, né? É, Carla, mas é assim, né, Carla? Mas lá também acontecem as manifestações no mundo evangélico. Só que lá tem outra nomenclatura, né? Então se vocês forem numa sessão de Jureina Messiana, se vocês... Olha, eu fiz um trabalho sobre o exorcismo na Igreja Católica. Eu posso dar 3 filmes para vocês verem, que são filmes baseados em fatos reais, e que é católico os filmes, que é exorcismo. Que é o Exorcismo de Emily Rose, O Ritual, com Anthony Hopkins, e um filme que chama Livrai-nos do Mal, certo? Esses 3 filmes são baseados em fatos reais, né? E que os padres têm que conviver com isso, têm que fazer isso que a gente chama de exorcismo. Então, às vezes, as pessoas têm muito preconceito, eu converso com muito padre, com muito católico, e eles, às vezes, têm um certo tabu de falar nisso ainda. Mas é assim mesmo, né, Carla? Com calma a gente chega lá. Meus irmãos, ficou bom assim? Nosso horário já está um pouco avançado, né? Hoje eu participei de um trabalho muito lindo também, porque eu saí daqui onde estou e eu sempre faço assim, quando eu vou para o hospital de cura ou para um terreiro de Umbanda, eu chamo os obsessores que estão comigo tudo, falo, vamos embora, vamos aprender junto. E lá eles fizeram um trabalho, tiraram um pouco, né? Encaminharam um pouco lá e acabou que eu fiquei bem. Eu fiquei meio aéreo, mas eu fiquei bem legal. E ainda estou tendo a condição de estar interagindo com vocês aqui, né? Então, assim, os nossos agradecimentos. Eu não sei, Cadu, se o Cadu está online, o que a gente vai estudar semana que vem. No ano que vem, meus irmãos, eu estou combinando em todas as casas que eu ajudo, para que a gente esteja estudando os 7 princípios herméticos. Se a gente entender aqueles 7 princípios,
que é o princípio do mentalismo, da polaridade, da correspondência, do ritmo, da vibração, da causalidade e do gênero. Se a gente entender aquilo ali, já fica bem mais fácil da gente entender esses fenômenos. Então eu acredito que o ano que vem a gente vai ter 7 aulas seguidas sobre esses 7 princípios herméticos. Mas aí eu vou deixar concluir o ano, ver com o Cadu como é que vai ser, se vai ter aí as aulas presenciais, né, os estudos presenciais e mais o desenvolvimento. Agora, para sexta-feira da outra semana, eu não sei se o Cadu está aí, se vocês têm algum assunto para sugerir, né? Eu me lembro que tinha umas 8 sugestões para a gente estudar. Nós estamos falando delas, né, aos poucos. Nós falamos sobre a expiação coletiva, mas nós falamos dentro do karma e assim vai. Então, Cadu, se você estiver online aí, manifesta. Ou durante a semana, esse final de semana, a gente define, vocês entram no WhatsApp do Cadu, ou mesmo nessa live, né, que vai ficar gravada no Facebook, e deixa os comentários de vocês, para a gente estar estudando um tema semana que vem. Tá joia? Mais uma vez, tá, meus irmãos? Isso aqui são rápidas pinceladas. Nós estamos falando de coisas assim, que são fenômenos profundos, mas que nós estamos falando assim de uma maneira bem rasa, bem rasinha. É só mesmo para despertar na gente, para a gente estar estudando e percebendo esses fenômenos. Então, assim, obras do André Luiz são 16, obras do Ramatiz 46, mais a codificação espírita, mais o livro da Helena Blavatsky, mais Rochester. Então, assim, nós temos um leque de coisas para estudar, né? Então, assim, eu acho que as obras do André Luiz é mais fácil da gente entender. Ou a gente pega aí uns 4, 5 livros do Ramatiz, né? Combinado, meus irmãos? Podemos encerrar? Podemos aí, Cadu? Parece que o Cadu não está online mais. Meus irmãos, mais uma vez eu quero expressar a minha gratidão, porque mesmo à distância, nós estamos aí a 2.000 quilômetros de Patos de Minas, né? E mesmo assim, os dirigentes da casa, os dirigentes espirituais, confiam na gente, a gente também confia muito em vocês, né? Então a gente sabe que tem médios bem preparados, Litercídio, Liene, Silvete, mais o pessoal, eu não conheço o restante das pessoas das casas, mas que a gente tem que firmar muito positivamente, e uma coisa muito interessante, tá, meus irmãos? Nós temos que ter muita união e aprender a suportar as divergências e aquelas pessoas que pensam diferente da gente. Nós temos que entender que a instituição é maior do que nós. Então eu me sinto grato, honrado em fazer parte mesmo à distância da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. E que essa casa prospere, que há em união, interação, né, que o grupo se feche no intuito de fazer o bem, de fazer o amor. A Macirene lá em Cuiabá, a Vanessa aqui na Casa Verde, aqui em Porto Velho, ou seja, onde vocês estiverem, né, vocês vão fazer parte da solução, não vamos fazer parte do problema, gente. O problema nós já temos muito, mas muito mesmo. Né? Vamos ter mais tolerância com os nossos irmãos. Eu às vezes não tenho, tá certo? Eu tenho hora que, nossa senhora, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Mas assim é a nossa caminhada. Então eu quero que vocês fiquem todos na paz do nosso querido Mestre Jesus, que os nossos irmãos guardiões estejam nos protegendo, nossos queridos pretos velhos estejam nos aconselhando no astral, os nossos caboclos quebrando as demandas, e assim a gente vai. Fiquem todos na paz, um bom final da semana. Segunda ou terça-feira a gente já publica qual o tema que nós vamos estudar sexta-feira, combinados? Deixe os comentários aqui nessa live e pode também estar sugerindo no WhatsApp do Cadu e no meu também, tá bom? Fiquem todos na paz, gratidão, paz e bem para todos.